Lançado em 2010, o filme Meu Malvado Favorito já chegou fazendo história e introduzindo personagens memoráveis. O filme vai contar pra gente a história de um super vilão, o Gru, que tem os capangas mais amados do mundo inteirinho, os nossos queridos Minions. Mas não é só por causa desses personagenzinhos fofinhos e queridinhos que esse filme fez sucesso aqui no Brasil. O que eu posso dizer é que grande parte desse sucesso que fez aqui no nosso país é também por causa da dublagem brilhante que foi feita dele aqui. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre esse filme e falar algumas curiosidades sobre os bastidores. Mas antes de começar esse vídeo, oi, tudo bem? Eu sou a Isa. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque a partir desse vídeo começa uma saga de vídeos falando sobre os filmes de Meu Malvado Favorito. E essa saga também engloba os filmes dos Minions. Então, se você gosta desse universo, já aproveita para conferir aqui tudo que eu vou trazer de informação para vocês. Isso porque esse ano foi anunciado que sairá o filme Meu Malvado Favorito 4. Então, eu vou falar sobre todos os filmes aqui com vocês e quando sair o filme novo, eu com certeza vou trazer aqui uma análise. O filme começa com um ponto turístico no Egito, onde tem algumas pessoas tirando fotos e um garotinho atentado correndo para tentar chegar até a pirâmide. Para, garoto, volta aqui! Só que chegando ali numa espécie de estrutura que tem, ele acaba se desequilibrando e caindo em cima da pirâmide. E é aí que todo mundo fica surtando, achando que o garoto vai morar com o Papai do Céu, basicamente. Já era. Não que eu ache engraçado se o menino morresse, gente, não é isso, mas é só que, tipo, a cena em si, ela é engraçada. E a gente descobre que, na verdade, uma pirâmide não estava ali. Uma pirâmide foi roubada e substituída por uma pirâmide inflável. E aí o mundo inteiro começa a tentar descobrir quem foi que realizou esse feito, que super vilão está por trás disso. E onde ele atacará a seguir? Os jornais começam a fazer uma super mobilização para que os países protejam os seus pontos turísticos históricos. E é bem interessante essas reportagens. E aí, quando o apresentador ali do jornal aparece dizendo o que será que ele vai fazer em seguida, aí aparece o nosso malvado favorito, o Gru. E basicamente a gente começa a conhecer ali a rotina dele. Ele vai ali comprar um café, daí ele se irrita, ele congela todo mundo, enfim. A gente vê que ele é bem malvado ali no dia a dia, ele até irrita uma criancinha ali que passa por ele. É bem interessante porque tudo fica meio que subentendido de que foi o Gru que roubou a pirâmide, mas a gente vai descobrir mais tarde se essa história é verdade mesmo. Queria só fazer uma observação que lá na cena da pirâmide, que é a primeira cena que aparece ali no filme, a gente vê uma senhora colocando que, tipo, aquelas coleiras tipo mochilinha no garotinho e basicamente o garotinho tá usando coleira. E eu achei isso inovador, gente, porque naquela época a gente não via tanto isso, mas hoje em dia é algo que as crianças realmente usam, né? Tipo, em parques de diversão como a Disney, colocar essas mochilinhas que são tipo uma coleira pra criança não se afastar muito de ti, né? Tu conseguir ter o controle ali. Então eu achei muito engraçado isso ter num filme que é mais antigo, né? Querendo ou não, um filme de 2010. Naquela época a gente nem fazia ideia de que isso existia. Não sei se lá nos Estados Unidos é diferente, mas pelo menos aqui no Brasil a gente não fazia ideia do que eram essas coleiras para crianças. Tanto que teve uma polêmica bem grande aí com uma influenciadora usando coleira nos filhos dele e o povo surtando, sendo que é algo normal nos Estados Unidos. Sim, a Isa passou mais de 1 minuto falando de coleira para criança. Agora observem ela, mudando de assunto como se nada tivesse acontecido. Inclusive, eu lembro perfeitamente de quando Meu Malvado Favorito foi lançado, sabe? Eu tava assistindo o desenho e eu vi o anúncio do filme. Então, gente, é muito gostoso ter essa memória, sabe? Eu tinha cerca de 8 anos, na verdade, e sei lá, é muito legal ter essa memória. Eu adoro essas sagas de filmes. Enfim, depois de mostrar ali o dia a dia do Gru, ele vai se reunir ali com os Minions para que eles comecem a arquitetar o que eles vão roubar em seguida. Reúna os Minions! Porque todos os roubos que eles fizeram recentemente Tropamos a Estátua da Liberdade! não foram coisas memoráveis assim, sabe? A miudinha de Las Vegas. E eu ainda nem mencionei a Torre Eiffel! Também de Las Vegas. E é aí que o Gru fala que esse novo vilão aí que roubou a pirâmide tá sendo muito bem falado. E é aí que a gente entende que não foi o Gru que roubou a pirâmide. Então, por causa disso, né, porque a popularidade de outro vilão aí tá aumentando, o Gru decide que ele quer fazer um super roubo que vai marcar a história da humanidade e fazer dele o maior vilão de todos, que ele vai roubar. Pausa dramática que eu gosto. A Lua! E é aí, então, que
que começa a preparação aí dessa equipe pra conseguir realizar esse feito. Os Minions começam a se preparar, o Gru também. Só que numa conversa com o Dr. Nefário, ele disse que acha que não é possível eles fazerem esse roubo, porque eles vão precisar de uma tecnologia mais avançada e tudo mais, e pra isso ele iria precisar de um empréstimo. E é então que o Gru vai até o banco dos super vilões. Eu adorei isso, que tipo assim, super vilões tem um banco específico pra eles, sabe? Eu adorei. Inclusive é muito legal falar que já ali no início do filme aparecem algumas garotinhas vendendo biscoito lá no Gru, e aí ele finge que não tá em casa, e eu adoro essa cena. Vendemos biscoitos. Vão embora, eu não tô. Tá sim, moço. Eu tô te ouvindo. Mas enfim, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dessas meninas. E a questão é que, na verdade, elas moram num orfanato. E elas vendem biscoitos pra conseguirem continuar custeando as despesas delas ali dentro daquele orfanato até que elas sejam adotadas. E é um orfanato que a gente vê que é bem rígido desde o início. Olha pra minha cara! Você ainda acha que foi um ótimo dia de vendas? Inclusive, as meninas que não batem as metas de vendas, elas ficam de castigo numa caixa. Oi, Belle. Caixa da vergonha. Oi, gente. Gente, é muito triste, assim, a realidade das crianças nesse orfanato. Você nunca será adotada. Sabe disso, não sabe? Eu sei. O Gru vai até o banco dos supervilões pra fazer um empréstimo pra ajudar ele nesse plano dele de roubar a Lua. E lá nesse banco ele tem alguns flashbacks ali de coisas que a mãe dele falava quando ele era criança. E, gente, o Gru foi uma criança muito maltratada pela mãe, pelo amor de Deus. Mãe, um dia eu vou viajar até a Lua. Você está meio atrasado, filho. A NASA não está mais mandando macacos. Mas, enfim, lá no banco ele acaba conhecendo o Vetor! Ah, é? Gente, eu adoro esse personagem. Eu acho um personagem super divertido e uma coisa que eu acho muito interessante de falar aqui pra vocês é que o Gru, ele é dublado aqui no Brasil pelo Leandro Hassum e quem faz a voz do Vetor é o Márcio Smelling. E assim, em 2010, esses dois eram uma dupla dinâmica que pelo menos pra mim era tal qual de Dedé. Eles eram muito engraçados, era uma dupla que funcionava muito junto e na época eu não sabia que eram eles que faziam ali as vozes dos personagens e é muito interessante descobrir isso dos bastidores hoje em dia. Odeio esse magrinho. Hoje em dia, o Márcio Smelling é uma pessoa que eu não admiro, que eu não quero mais saber, que eu me decepcionei muito com tudo que aconteceu em relação às denúncias contra ele, eu repudio totalmente tudo isso, então não vem ao caso aqui, só que eu só acho interessante o fato de que na época que saiu, 2010, eles eram uma dupla dinâmica e colocaram eles dois pra fazer as vozes desses dois personagens, então eu acho que deve ter sido muito divertido, sabe, gravar. Você está na nossa mira. É como roubar doce de uma mãe. Como eu já falei em outro vídeo aqui no canal, gente, eu sou apaixonada por dublagem, eu sou louca pra ser dubladora, então ver essas coisinhas, esses detalhes de dublagem pra mim me pega muito e me deixa muito... animadinha sobre o filme, sabe? Inclusive aqui, mais pro final do vídeo, eu vou falar pra vocês quem são os diretores, quem são os dubladores, tudo bonitinho. Pois muito que bem. O Vetor, ele é um outro vilão ali que começa a interagir com o Gru e falar de algumas invenções, só que o Gru só acha ele chato e ignora. Magnitude! Ah, é? Mas aí o Gru entra ali pra requerir ali o empréstimo dele, e aí ele explica qual é o plano dele, mas o banco não quer liberar um empréstimo. Isso porque o Gru já fez muitos empréstimos nessa vida de vilão dele, e geralmente as invenções deles e os roubos e os feitos deles não dão tanto retorno ali pro banco, eles realmente acabam sempre saindo no prejuízo. Então eles negam um empréstimo pro Gru. Dinheiro pro foguete que é bom nada, né? Consiga o raio encolhedor. E aí conversamos. E aí que o Gru começa outro plano pra tentar capturar o raio encolhedor. Ele é até bem sucedido, ele e os Minions conseguem roubar esse raio encolhedor da agência onde ele era usado, só que o Vetor rouba o raio encolhedor dele e essa cena deles brigando pelo raio encolhedor é muito boa. E errou. E uma coisa muito interessante da gente falar sobre o enredo aí desse filme é que é colocado em xeque várias e várias vezes que o Gru já tá velho, que tem vilões muito mais novos, muito mais competentes pra fazer os roubos. E aí? Eu tô chateado? Não, eu não tô, não. Um pouquinho. Então isso se torna muito que uma missão pessoal dele de provar que ele ainda pode fazer as coisas, sabe? Então ele tenta ali invadir a casa do Vetor pra tentar recuperar o raio encolhedor e ele falha miseravelmente porque a segurança da casa do Vetor é muito boa. E aí as meninas do orfanato acabam passando ali pela rua do Vetor e oferecem biscoitos ali na casa dele e ele compra. Então o Gru vê ali uma oportunidade.
tive uma ideia. Ele decide então ir até o orfanato e adotar as meninas e incluir elas no plano dele. Então é isso que ele faz, e inclusive tem ali toda a cena dele se passando por um dentista. É muito engraçado, inclusive, uma cena dos Minions criando o currículo dele, né, contando sobre a vida dele e experiências profissionais. Eu adoro essa cena. Mas o que é que significa? E aí, basicamente, ele consegue adotar as meninas, elas chegam ali na casa do Gru, vão se familiarizando com o ambiente, e aí uma das meninas reconhece que ele é o cara que fingiu que não tava em casa. O senhor é o cara que fingiu que era uma mensagem gravada? Não, foi outra pessoa. Mas aí, basicamente, eles começam a planejar ali o que eles vão fazer, e ele fala pro Dr. Nefário que ele quer que o Dr. Nefário faça alguns robôs biscoito. Dr. Nefário, vou precisar de mini-robôs disfarçados de biscoitos. O que ele vai fazer? Ele vai colocar as meninas pra irem lá novamente vender biscoitos pro Vetor, e dentro desses biscoitos, né, alguns desses biscoitos vão ser robôs biscoitos, que vão ali xeretar dentro da casa do Vetor, encontrar a melhor forma do Gru entrar na casa e roubar o raio encolhedor. Inclusive, esse momento ali do filme, ele rende uma cena muito maravilhosa, que são a dos robôs de discoteca. Isso porque o Gru tinha pedido robôs biscoito e ele entendeu robôs de discoteca. Cara, é muito bom. Robôs biscoitos. Eu disse biscoitos e não discoteca. Ai, meu Deus, ninguém merece. Além de velho, é surdo. Um dos pedidos do grupo do Dr. Nefário, inclusive, é uma arma Kabum, que possivelmente ele vai usar em algum processo ali desse plano dele. Só que o velho entende errado também. Não. Eu disse arma Kabum, não de Ai, meu Deus! Pois muito que bem, eles vão colocar então o plano do Gru em ação. Só que antes as meninas fazem ele parar pra levar elas pra aula de balé. Gente, sério, essa cena é muito fofinha. É você. Que é isso? Seu convite pra apresentação. Você vai, não vai? É claro. E aí, depois disso, eles vão até a casa do Vetor vender lá os biscoitos pra ele. E no meio dos biscoitos, os robôs estão. E aí, depois que eles entram na casa, eles fazem o que eu falei, né? De monitorar a casa, mostrar onde tá o raio encolhedor. O Gru consegue entrar na casa e roubar o raio encolhedor. Conseguimos! Vamos, meninas, vamos! E dali ele vai pro parque de diversão com as crianças. E, cara, essa cena é muito preciosa porque a gente vê claramente o relacionamento dele ali com as meninas e se desenvolvendo melhor, né? Ele não queria parar naquele parque de diversão, mas ele acaba cedendo porque as meninas ajudaram ele ali no plano. Deus. Só que a gente vê nitidamente que ele começa a criar um carinho a mais pelas meninas e, cara, é muito bom. Desenrola, é meio que o início do relacionamento deles se desenvolvendo ali nesse momento do parque de diversões. Depois disso, o Gru vai então até o banco pra avisar o dono do banco lá, responsável pelos empréstimos, que ele já tem a posse do raio encolhedor, então ele tá preparado pra colocar em prática ali o plano dele. E é aí que o dono do banco basicamente nega o empréstimo novamente, dizendo que ele acha sim um bom plano, mas não acha bom o Gru estar à frente disso. Isso porque o Gru já é velho e tem muito mais vilões, mais novos, mais competentes, novamente duvidando da capacidade do Gru. E aí, mais uma vez, aparece uma cena ali da infância do Gru, novamente com certos problemas ali na relação dele com a mãe. Olha, mãe, eu fiz um foguete de verdade. A partir daquele produto poder macarrão. E, gente, é muito doido, porque a maioria das aparições dela são mostrando o quanto que a infância do Gru foi traumática, então é muito triste. E aí, depois disso, é quando o Gru reúne ali os Minions pra falar que, basicamente, eles não vão ter dinheiro pra colocar o plano em ação. E é daí que vem aquele meme do dinheiro. Em relação ao dinheiro, não temos dinheiro. Então, como vamos chegar à Lua? A resposta é simples. Não vamos. O Gru então sugere para os Minions que eles arrumem outro emprego, porque eles não vão ter mais como se manter ali, basicamente porque o Gru não tem mais recursos. E é aí que tem uma cena muito fofinha das meninas dando o porquinho delas de dinheiro para ajudar o Gru a colocar o plano dele em prática. E essa cena, cara, eu me emocionei muito, eu achei muito fofinha. E aí, depois disso, os Minions vão dando dinheiro também. E juntando os valores deles ali, juntando as doações que cada um deu, eles conseguem fazer tudo ali pra construir o foguete e dar sequência ali ao plano dele de roubar a Lua. Enquanto o plano vai sendo colocado em prática, a gente vê ali um aprofundamento cada vez maior da relação do Gru com as meninas e um elo sendo construído ali entre eles. Então é muito boa essa parte do filme, é muito gostosa. É aí que a gente descobre que o dono do
do banco, na verdade, é pai do Vetor. Oi, pai. Queria falar comigo? Queria sim, Vitor. E ele não queria esse tempo todo que o Gru colocasse o plano em prática, porque se o Vetor colocasse o plano em prática, seria mais lucrativo pra ele. Até porque é o próprio filho dele. Mas enfim, vai ali desenvolvendo, vai passando um tempo da história. Tem inclusive uma cena muito fofinha do Gru contando uma historinha de dormir pras meninas. E é muito fofo, porque naquele momento que ele percebe que ele ama elas e que ele tem um carinho de pai realmente com elas, sabe? Então essa cena deixa meu coração quentinho. Enquanto dormem, não estarei com os três. Mas a mãezinha ama muito todos vocês. Se eu não me engano, é depois dessa cena que os Minions pedem pra ele dar beijinho de boa noite. É muito bom. O Gru começa a conversar ali com o Dr. Nefário pra tentar ver se eles conseguiriam adiar o roubo da lua. Isso porque o roubo da lua vai cair no mesmo dia da apresentação de balé das meninas. Percebendo que o Gru tá amolecendo por causa das meninas, ele coloca na cabeça do Gru que ele precisa se livrar delas, porque elas já ajudaram no plano e a partir de agora elas só vão atrapalhar. Essas meninas, sei lá, estão distraindo você demais. Elas têm que partir. Mas pausa nessa história triste pra ver os Minions tirando o Xerox da bunda. Cara, essa cena é muito boa. Mais um tempo se passa e de repente a diretora lá, a dona do orfanato, aparece pra buscar as meninas. O Gru a primeiro momento fica sem entender, mas é então que ele percebe que foi o Dr. Nefário que ligou pra ela pra ir buscar as meninas, então ele deixa elas partirem. E essa cena, ela é muito triste, assim, pra mim, sabe? Eu chorei, eu realmente chorei nessa cena. E é muito bizarro, porque eu sei o que vai acontecer em todos os filmes. Eu não lembro tanto, assim, do terceiro, mas eu lembro plenamente desse primeiro filme. E mesmo sabendo tudo que vai acontecer na trajetória, é um filme que ele consegue me envolver muito na narrativa, sabe? Então eu ri das piadas, eu me diverti com o filme, eu chorei quando eu tinha que chorar, eu me emocionei quando elas doam dinheiro. E é muito bizarro, né? Que o filme é tão bem construído que ele consegue te envolver na narrativa, mesmo sabendo qual vai ser o final dele. Então, assim, eu realmente recordei o quanto que eu amo essa saga de filmes de Meu Malvado Favorito. Tem muitos filmes, assim, que eu gosto muito, que eu acabo não falando aqui no canal, mas que são filmes que eu fico reassistindo. Que é o caso de Meu Malvado Favorito, de vez em quando a gente fica reassistindo aqui em casa. Shrek 2, eu acho que eu já assisti, sei lá, umas 7 vezes só esse ano, porque eu gosto muito dos filmes do Shrek, principalmente o filme 2. Então, assim, é muito legal ver que, mesmo que a gente saiba de tudo que vai acontecer, a gente reassiste e continua se divertindo com essas obras, né? Então, eu acho isso muito sensacional. Finalmente chega o dia do roubo da lua. O foguete do Gru é lançado ao espaço, ele consegue chegar lá, dá tudo certo, só que no momento em que ele rouba a lua, ele percebe ali, ele encontra o ingresso para a apresentação de balé das meninas. Eu consegui a lua! E aí que ele volta com tudo, tentando chegar a tempo e assistir a apresentação delas. Infelizmente, ele acaba chegando tarde demais e percebe que o espetáculo já se encerrou. Porém, ele encontra ali um recado do Vetor, né? Basicamente falando traga a lua e a assinatura dele. Então ele entende que o Vetor está com as meninas. O Gru então chega até a casa do Vetor. O Vetor pede que ele entregue a lua primeiro para depois o Vetor entregar as meninas. O Gru assim o faz, mas o Vetor decide então quebrar o pacto deles e foge com as meninas. E começa uma super perseguição muito doida e muito maravilhosa. E aí, gente, depois de toda a perseguição e do Gru conseguir recuperar as meninas, tem uma cena muito, muito preciosa do Gru com a Margot. Isso porque ela fica ali tentando pular do jato, não sei se posso falar assim, mas da nave do Vetor pra nave do Gru. E aí ela fica com medo e aí o Gru simplesmente tem uma cena fofíssima com ela. Margot, eu vou pegar você e não vou soltar nunca mais! Esqueci de citar pra vocês, mas o raio encolhedor, ele não é definitivo. Então, quanto maior for o objeto que você diminui, mais rápido ele volta ao tamanho normal. Então, imagina a lua, né? A lua não ia ficar muito tempo encolhida. Então, durante todo esse período ali dessa perseguição, a lua tá voltando ao seu tamanho normal dentro da nave do Vetor. E aí, depois que o Gru consegue ali recuperar as meninas, a nave do Vetor é lançada pro espaço e a lua volta ao seu tamanho natural. Até tem um momento que a gente acha que o Vetor não está mais vivo. Só que aí ele aparece lá no espaço. Meleca. O
filme muda então pra uma cena do Gru colocando novamente as meninas pra dormir, mas agora contando pra elas a história que ele mesmo escreveu sobre um unicórnio solitário que na verdade representa ele. Então basicamente a historinha conta ali como que nasceu esse relacionamento dele com 3 gatinhas, que são as meninas, e é muito fofinho. Que não pode mais se separar dessas gatinhas que ele escolheu amar. Tem até direito a beijinho de boa noite e um eu te amo pra Agnes. Eu te amo. Eu também te amo. Então é muito, muito fofo. Inclusive, eu me enganei. É agora que aparece a cena dos Minions pedindo beijinho de boa noite também. É muito maravilhoso. Não. Tá bom. Eu já não te dei beijinho, não? E aí, no final, as meninas resolvem ali fazer a apresentação de balé pro Gru, já que ele perdeu, então elas performam ali. Só que no fim das contas, todo mundo tá dançando junto e é super divertido. Sério, gente, eu tinha esquecido o quanto que eu gostava desse filme, o quanto que eu me divertia assistindo ele. E agora eu queria falar alguns nomes importantes aqui pra vocês. Quanto aos dubladores, né, as pessoas que deram voz aos personagens. No original, nós tivemos Steve Carell como a voz do Gru, e aqui no Brasil nós tivemos o Leandro Hassum. Já o Vetor foi interpretado lá nos Estados Unidos pelo Jason Segel, e aqui no Brasil pelo Márcio Smelling. E a mãe do Gru, que foi uma personagem polêmica aí durante esse filme, é interpretada por nada mais, nada menos do que Julie Andrews lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem deu a voz pra ela foi a dubladora Jenny Kelly. O Tonefário foi interpretado pelo Russell Brand, e aqui no Brasil, Luiz Carlos Pesce foi quem deu a voz pra ele. Uma coisa muito interessante é que a Margot lá nos Estados Unidos, ela foi interpretada pela Miranda Cosgrove. Já que no Brasil, quem faz a Margot é a Bruna Lines. Eu de verdade espero estar falando todos esses nomes certos, mas se não estiver, me perdoem. Dana Geyer fez ali o papel da Edith nos Estados Unidos, enquanto que aqui no Brasil foi a Helena Bittencourt. Tivemos a fofíssima da Elsie Fisher como Agnes lá nos Estados Unidos e a Pamela Rodrigues aqui no Brasil. Mas pra mim, uma curiosidade que eu achei a mais legal é sobre os Minions. Isso porque as pessoas que fizeram a voz dos Minions lá nos Estados Unidos, eu vou ler aqui pra vocês, porque são 3 nomes complicados, eu não vou conseguir falar aqui de cabeça. A voz original dos Minions no inglês foi feita pelo Pierre Coffin, Jermaine Clement e Chris Reynolds. Eu não sei se eu falei os nomes certos, mas todos os nomes vão aparecer aqui na telinha pra vocês. Já aqui no Brasil foi feito exclusivamente pelo Guilherme Briggs. Eu até tentei buscar algumas informações sobre os bastidores dessa dublagem do Guilherme Briggs, porque ele é um dublador ilustre, muito conhecido, tem um nome assim muito forte no mercado, é o dublador, por exemplo, do Buzz Lightyear. Ele é sensacional. Então eu tentei encontrar algum bastidor, mas eu não consegui. E uma coisa legal de falar pra vocês é que os Minions, eles têm uma linguagem própria e tem várias teorias sobre qual é a língua que eles falam. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui no canal falando teorias sobre o que os Minions falam, porque eu acho muito interessante. Mas basicamente essas 3 vozes foram usadas ali nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil foi exclusivamente o Guilherme Briggs. O Pierre e o Chris, que foram 2 dos homens que deram voz aos Minions no original, são também os diretores desse filme, tendo trabalhado também na animação Sing, Quem Canta Seus Males Espanta. O que eu achei muito legal, porque Sing é sensacional e esses 2 também estão envolvidos nesse projeto. O roteiro desse filme aqui é feito pelo Cinco Paul e pelo Ken Daurio, que também fazem as vozes ali de alguns personagens secundários que aparecem no filme, mas que também foram produtores ali, participaram da produção de Lorax, né? Também fizeram o roteiro de Lorax, então eu achei isso muito interessante, muito legal. Lorax, que inclusive é dirigido por um dos diretores que também dirige Meu Malvado Favorito. Então é muito legal, né, essa empresa que é responsável pelo Meu Malvado Favorito. Eles têm vários projetos e nesses projetos a maioria dos nomes se repete ali no sentido de diretores, produtores e tudo mais, mas eu gosto de citar essas informações para que vocês saibam outras obras que essas pessoas também trabalharam, porque é muito possível que se você gosta de um filme que essa pessoa fez e do estilo que ele trabalha, você possivelmente pode acabar gostando de outro trabalho dele. É por isso que eu citei aqui Sing e também citei Lorax. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, porque vem aí muito mais vídeos analisando os outros filmes de Meu Malvado Favorito, e eu também quero trazer muita teoria pra vocês, então já se inscreve por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!